Presidente, como é que o senhor avalia aí hoje a comissão? Eu acho que foi muito reveladora, porque nós temos aqui uma informação de que, infelizmente, no Brasil, o sistema prisional, o sistema penitenciário como um todo, não há uma interlocução. Então, tem que haver um investimento contínuo e permanente. Nós temos que entender se há uma projeção, um diagnóstico, se membros de facção criminosa, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, se eles estão em unidades separadas, em celas separadas, quais são os pontos positivos ou negativos, qual o grau de reincidência de uma pessoa que está cesseada de sua liberdade e que ele retorna ao cárcere, quais são os investimentos que temos, qual é a carência de unidades prisionais ou de locais para que essas pessoas cumpram, seja medida provisória como auto de prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva ou prisão pena, quando é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória. Mas se você não tem uma informação nem sobre a projeção do que quanto seria necessário, qual o valor de investimento necessário no sentido de aporte financeiro para a construção de unidades prisionais, aí fica difícil. Se o Estado não tem nem a percepção de qual é efetivamente o retrato desse sistema prisional, como que fica a interlocução, o monitoramento, qual é o cumprimento de eventuais medidas impostas pelo próprio Poder Judiciário, fica difícil você ter um diagnóstico mais próximo da realidade. Por isso que eu acho aí que hoje o depoimento foi extremamente revelador nesse sentido, porque ele tem um diagnóstico muito forte sobre, por vezes, a falta de interlocução, não no sentido formal, que há interlocução entre o governo federal e os governos estaduais, mas não há uma padronização de procedimentos dentro desses sistemas. E isso é muito ruim, porque como que fica a comunicação dessas facções ou dessas organizações criminosas, até mesmo separando por incidência penal, né? Crimes que praticam crimes contra o patrimônio, crimes contra a ordem tributária, ou crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a vida e assim sucessivamente. Então é preciso que haja mais um investimento muito maior. Acho que tudo para falar em segurança tem que ter orçamento. E o orçamento é o que está faltando também nessa pauta, com a revelação que, para mim, enquanto presidente, foi muito clara aqui hoje com a oitiva do presidente. Senador, Presidente, o PL antifacção foi aprovado ontem na Câmara. Como é que o senhor avalia essa aprovação? E logo estará vindo para o Senado também, né? Eu espero que o Senado tenha a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio para eventualmente corrigir eventuais excessos ou omissões, porque isso é o sistema bicameral. Mas eu sou totalmente favorável à forma de você endurecer o apenamento e tratar de forma mais próxima da realidade, de acordo com a gravidade dessas organizações criminosas, milícias ou, enfim, facções. Então eu vejo que esse é o trabalho do Senado. Nós vamos, juntamente com o relator, ver qual vai ser o caminho que a gente vai fazer eventuais ajustes nesse texto. Mas eu espero que seja um texto que seja palatável para que dê uma resposta imediata nesse momento tão crucial que é a segurança pública como direito de todos e dever do Estado. Senador, eu não sei se o senhor teve tempo de analisar a proposta que acabou sendo aprovada, mas existe muita reclamação a respeito de confusão jurídica, de uma lei que está sendo criada e que vai se sobrepor a outra. O senhor tem noção, poderia talvez nos dar uma breve explicação sobre ter tanta experiência? Às vezes você tem um tipo penal que está dentro do Código Penal e que posteriormente você tem as chamadas leis penais especiais. Mas existe uma premissa no direito penal que é a lei especial derroga a lei geral. Então, se você tem um comportamento que está previsto dentro do Código Penal e com aquilo que se chama o conflito aparente de normas, aparentemente aquele comportamento humano tem adequação típica para duas normas. Qual aplicar? Existem os chamados elementos especializantes em que essa regra de uma lei especial, ela derroga a lei geral. Então, isso precisa ser arguído no tribunal? Não, isso é uma regra do direito.
Penal. Se você tem ali os elementos especializantes, você não vai aplicar a pena daquela lei, mesmo que ela seja mais benéfica, porque não se trata aqui de uma retroação benéfica. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar. Aqui não. Nós temos uma norma de uma definição de organização criminosa dentro do Código Penal, por exemplo, mas você tem agora, pode ter, se aprovado no Senado e for sancionado, uma lei especial. Então, essa lei especial, mesmo que mais prejudicial, ela se aplica naquele fato e não aquela lei geral. É essa a regra do direito penal, a lei especial derroga a lei geral. Esclarece muito. Tem um outro ponto, se o senhor me permite, os colegas me permitem, que é a criminalização de quem dá guarida, digamos, na linguagem popular, ou seja, um morador da comunidade, se o traficante bate na porta, ele deixa ele entrar, e também vai ser penalizado. Isso já existe no Código Penal, nos chamados crimes de favorecimento pessoal ou favorecimento real. Mas também há uma premissa dentro do Código Penal previsto no artigo 29, que é o chamado concurso de pessoas ou codelinquência, que diz: quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade, seja autor. Autor é quem pratica a ação nuclear, quem mata. Autor de homicídio é quem mata. Coautor é mais de um autor. Duas pessoas efetuando facadas numa vítima, elas são coautoras. E existe a figura do chamado partícipe. O partícipe ele pode ser moral na forma de induzimento. Induzir é plantar a ideia, dar a ideia. Eu dou a ideia para que você mate alguém. Aquele que matou é o autor. E eu que dei a ideia, eu sou partícipe na moral, na forma de induzimento, porque eu dei a ideia. Mas existe também o partícipe moral na forma de instigação. Você já tinha a ideia e eu reforço a ideia. E tem o partícipe moral, quando eu dou a arma do crime para você matar a pessoa. Não importa no Brasil, seja autor, seja coautor, seja partícipe moral, por induzimento, instigação ou auxílio, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. É a chamada teoria unitária ou monista. O que eu compreendi que essa lei nova está criando é, por exemplo, o morador da comunidade, né? O traficante bate na porta dele, ele abre a porta, ele tem medo de morrer no dia seguinte se ele não abrir a porta. Claro, perfeito. E ele vai ser criminalizado como co-participante, coautor, ajudar, auxiliar. Não, isso cada caso vai ser analisado, porque existem também as chamadas excludentes de licitude ou excludentes de antijuridicidade, que estão no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. Então, cada caso vai ser analisado e evidenciado uma excludente de licitude, não há crime naquela conduta, e se ele será protegido. E, claro, você tem que atribuir, porque todo crime é praticado com dolo, com intenção. E ali, naquelas circunstâncias, ele não tinha capacidade nem de autodeterminação. Por quê? Porque ele estava ali sob o império de um comando vermelho, ou de uma facção criminosa, ou de uma milícia, e ele está sendo subjugado naquilo. Na verdade, ele estava como refém daquela circunstância. Coisa sobre a questão ali da CPI, você acabou de falar que foi bem revelador e tudo mais, que não faltam dados, né, consolidados. A CPI pode fazer algo em relação a isso, demandar a produção desses dados, ou fica por isso mesmo? Não existe essa contabilização, esses dados e, enfim... A gente não tem esse diagnóstico. A CPI pode se organizar para demandar esse tipo de dado, de informação, eventualmente ele voltar aqui, não sei. Talvez daí a importância da PEC da segurança pública, porque quando você tem uma organização e uma padronização de procedimento, quem ganha somos todos nós. O que eu não acho razoável, por exemplo, você tem uma forma de mandado de prisão no Espírito Santo, você tem uma forma de mandado de prisão no estado de São Paulo. Você não tem, por exemplo, nós não temos em cada unidade da federação um presídio estadual de segurança máxima. Ora, isso é positivo, tem que ter, mas tem que ter uma coordenação
Então, qual é o plano de segurança? Qual é o plano de atuação de cada unidade prisional? Por isso que é importante cada ente federado, seja União, Estados e municípios, entender que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E todos os entes federados deveriam estar imbuídos no mesmo propósito para, assim, atribuir uma padronização de procedimento, e aí você teria essa possibilidade de ter uma resposta mais efetiva, né? Eu acho que você tem que trabalhar com dados. Qual o percentual da população carcerária, por exemplo, que volta para a reincidência? Os exames criminológicos estão feitos? Ou nós vamos ter que proceder, por exemplo, à soltura de pessoas sobre o falso pretexto de que nós temos uma população carcerária elevada, efetivamente soltar criminosos que são perigosos para a população. Então, eu não posso falar que um criminoso que foi condenado vai ter a progressão de regime porque ele cumpriu o requisito de natureza objetiva, por exemplo, 1/6 da pena, sem antes eu fazer um exame criminológico. Mas para fazer exame criminológico, eu tenho que ter investimento para que você possa fazer. E aí sim, aquele exame criminológico vai falar, essa pessoa está apto para progredir o regime. E não simplesmente ter uma visão míope, imediatista e falar, preencheu o requisito objetivo, progride o regime. Preencheu 1/3 da pena, concede livramento condicional. Isso não é razoável, não é essa a finalidade, nem na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, nem de todos os benefícios previstos dentro do Código Penal brasileiro. Muito obrigada, senador.